Evelina, de Frances Burney. Evelina é um romance epistolar, ou seja, um romance formado por cartas, publicado pela primeira vez em 1778. O romance epistolar era bastante comum no século XVIII. Os romances do Samuel Richardson, que foi uma das influências da Frances Burney, foram escritos dessa forma. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas fui informada que eles eram assim, epistolares. E alguns romances famosos do século XVIII, mesmo de outras nacionalidades também, como, por exemplo, o famoso As Ligações Perigosas, do francês Chordel Delaclos. Evelina conta a história dessa jovem, do título, a Evelina, que tem um pai nobre, mas que não a reconhece como filha, e ela é, desde criança, criada pelo antigo tutor da mãe dela, porque a mãe dela praticamente morreu de desgosto. E ela é criada no interior da Inglaterra por esse antigo tutor, né, que é um vigário idoso, o Sr. Villars. E por volta dos 17 para 18 anos, a Evelina é convidada a visitar e fazer algumas viagens com os Mirvan, que tem uma filha, Maria, que é mais ou menos da idade dela. Então ela faria companhia à moça e estaria viajando com essa família, especialmente por Londres e pelas atrações de Londres. E a partir desse evento, outros fatos, outros acontecimentos vão surgir e vão mostrar como essa jovem dama entra no mundo, porque esse é o subtítulo do livro. A história da entrada de uma jovem dama no mundo. A Frances Burney publicou esse livro quando ela tinha mais ou menos 26 anos, 27, mas ela estava trabalhando nele, pelo que diz aqui, desde os 15. E é bem interessante o que ela procura apresentar aqui. A Evelina é uma menina de bons princípios, muito bem educada, de bom coração, e há alguns momentos que a autora cria situações para mostrar essa bondade da Evelina. Você não tem apenas essa informação, que era uma informação muito comum nas heroínas de romances antigos, mas muitas vezes você não via nenhuma situação concreta para exemplificar esse bom coração, essa bondade, mas a gente tem isso aqui, em algumas coisas que acontecem e como a Evelina se comporta. Mas, embora ela tenha bons princípios, ela seja uma menina de bom coração e tudo, ela é inocente, porque ela foi criada no interior da Inglaterra, né, com aquele senhor que é um vigário, é um homem muito bondoso também, mas ela não tem experiência do mundo. Ela está entrando no mundo praticamente agora e ela começa a cometer alguns enganos, alguns erros por conta da sua inocência, por conta da sua inexperiência. Ela desconhece, por exemplo, uma série de regras de como se portar em sociedade, como, por exemplo, como se comportar, como uma dama se comporta num baile. E esses enganos que ela comete, esses erros que ela comete, não por má índole, mas por ignorância mesmo, por desconhecimento, vão gerar alguns equívocos. E os equívocos são coisas bastante comuns nesses romances em que você tem uma subtrama romântica, né? Uma subtrama que é a história de amor, do interesse romântico da heroína. Quem conhece a Jane Austen, e a Burney foi uma das influências da Jane Austen, vai se lembrar que os romances da Jane Austen pululam de equívocos. Você tem equívocos em Orgulho e Preconceito, você tem equívocos em Emma, você tem equívocos em Abadia de Nottingham, que são aquelas situações em que os personagens são compreendidos de maneira errada, eles parecem ser pessoas diferentes das quais eles realmente são, por causa de uma situação, por causa de uma frase, por causa de algum detalhe que criou aquele equívoco, que criou aquela má compreensão do caráter do personagem, das ações do personagem, das intenções do personagem. Os equívocos fazem parte das histórias de amor, né, até os dias de hoje, e já estão presentes aqui. A questão da sátira é um ponto a se destacar. Vou ver se eu lembro de tudo. A sátira na Frances Burney, como já observou alguém, é uma sátira muito mais aberta, muito mais direta, muito mais clara do que aquela que a gente vai encontrar na Jane Austen, que já é uma autora da passagem do século XVIII para o XIX. Porque a Jane ela é mais sutil. Quando ela faz ironia, quando ela usa da sátira, ela é mais sutil. E a Frances Burney é mais aberta, é mais direta. Algumas leitoras já observaram isso. E eu acho
que isso se deve ao fato da Frances Burney ser uma autora muito mais do século XVIII do que da passagem para o século XIX. Porque a gente vai encontrar nos autores do século XVIII esse uso da sátira, do humor irônico, de uma forma como ela usa, de uma forma mais aberta, de uma forma mais direta, sem muitas sutilezas, sem muitas delicadezas. Por exemplo, no Fielding, em Tom Jones, no Sterne também, e até, embora seja um escritor francês, mas também é um escritor do século XVIII, o Voltaire. Quem leu Cândido sabe do que eu estou falando. Um outro ponto a destacar é a impressão de ameaça que eu senti atravessando o livro inteiro. Ameaça contra essa jovem mulher, que é bonita, porque vários personagens masculinos ao longo do livro fazem essa observação, que a Evelina é bonita, que a Evelina é encantadora, que é bonita, que é jovem, mas que não tem fortuna e nem posição social. Tem uma cena, por volta da página 100 mais ou menos, de Evelina, que se passa numa biga em que a Evelina está com um determinado cavaleiro, entre aspas, e que me lembrou imediatamente uma cena na carruagem com a Emma e o Sr. Elton, no romance Emma, da Jane Austen, que é bem posterior. Mas eu reparei não só nas semelhanças, como também nas diferenças entre um e outro. Porque quem leu Emma ou viu o filme com a Gwyneth Paltrow, e viu essa cena da carruagem, dela com o Sr. Elton dentro da carruagem, sabe que a Emma, ela fica constrangida, ela fica irritada, ela fica se sentindo humilhada, até pelo snobismo da Emma, embora eu acho que no caso do Sr. Elton, a Emma tem o direito de se sentir snob, mas em nenhum momento a Emma está em perigo. Por quê? A Emma é bonita, a Emma é jovem, mas a Emma tem fortuna e tem posição social. E aqui, na cena da biga, que eu li assim, acho que foi a primeira cena do livro que eu fiquei assim, lendo com aquela avidez, com aquela preocupação, porque a Burney tem um ritmo um pouco diferente, um ritmo mesmo do século XVIII. E você já nota essa diferença de ritmo do século XVIII para o século XIX, tá? Porque eu estou mais habituada, eu leio mais os romances do século XIX. Mas ela demora mais um pouquinho, né, a pegar o leitor. Mas quando eu cheguei nessa cena, que é quase na página 100 de Evelina, que é a cena na biga, eu fiquei lendo com aquela preocupação com a personagem, né? Com aquela aflição e vendo como ela estava tensa e como ela estava aflita. Porque existe perigo ali para Evelina. Porque ela não tem fortuna e não tem posição social. A Emma não corre, apesar da situação similar, na cena da carruagem, a Emma não corre o perigo que a Evelina corre aqui. E, aliás, a Jane Austen realmente nem insinua tal coisa. Não existe perigo de estupro na cena de Emma, na carruagem. Mas existe. Me parece muito, muito fortemente, ainda que não se use esse tipo de palavra, tá? Mas existe uma insinuação do perigo de estupro nessa cena da biga. E aí, essa é a cena emblemática dentro do livro, porque você tem outros momentos do livro mostrando isso. A desproteção da jovem mulher que é bonita, mas não tem dinheiro e não tem status social, não tem posição. É como se ela tivesse assim, socialmente, diante dos outros, né, do resto das pessoas, desnuda, desprotegida, sem armadura alguma. Porque a Emma, por exemplo, na situação dela, com fortuna e com posição social, tem essa armadura, tem essa proteção ao seu redor. Ela está guardada, ela não está em perigo, mas Evelina está. E ao longo do livro a gente encontra várias vezes isso. Inclusive, cenas em que a própria Evelina não está sozinha, ela está com outras mulheres da idade dela ou um pouco mais velhas, como a senhora Selwyn. E aí você tem os libertinos, os devassos de plantão, olhando, né, e assoviando quando elas passam, dizendo frases de piadinha, né, querendo que olhem para eles, seguindo as mulheres pela rua. Você tem muitos momentos aqui em que você fica com aquela impressão, para uma mulher jovem, sem essas proteções do dinheiro e da posição social, essa impressão mesmo de perigo, de ameaça, de estarem à mercê, né, desses indivíduos. Porque ao longo do livro a Evelina é vista por alguns personagens como alguém sem importância, por causa
da ausência da fortuna e da ausência da posição social. E por outros personagens, que são esses tipos de homens que aparecem no livro, é olhada como alguém que pode ser abusada, que pode ser usada e descartada, porque ela não tem ninguém por ela e ela não tem essa armadura que a fortuna e a posição social concedem às mulheres, inclusive às mulheres jovens e bonitas. Aí eu achei essa crítica, a forma como a Frances Burney consegue passar isso, muito, muito, muito forte, muito boa. Outra coisa, acho que é a última que eu quero falar, é a questão da Senhora Selwyn, que é uma personagem que aparece mais depois da metade do livro, e que é uma senhora conhecida do reverendo Villars, né? O praticamente pai adotivo da Evelina, né? Que cuidou dela, o tutor que cuidou da mãe, depois cuidou da filha, que é a Evelina, e conhecido da própria Evelina, que depois convida a Evelina a um certo ponto do livro para viajar com ela, Senhora Selwyn. E aí aparece uma carta da Evelina dizendo que a Senhora Selwyn é uma mulher que cuida muito bem dela, que se preocupa com ela, que é muito bondosa com ela, muito atenta, mas é uma mulher que fala como um homem, não tem a delicadeza, né, que é uma coisa tão característica e tão própria do sexo feminino. E depois a Frances Burney começa a nos mostrar a Senhora Selwyn. E a Senhora Selwyn tem hora que ela diz exatamente aquilo que a gente, como leitor do século XXI, quer dizer para certas figuras do livro. Inclusive, mais para o final, a mordacidade da Senhora Selwyn sai num certo momento com uma frase assim tão certeira, tão própria, que eu estava terminando quase de ler o livro, e aí ela solta aquela frase que eu fiquei rolando de rir. E fiquei pensando que a Frances Burney tinha colocado essa observação da Evelina como uma espécie de satisfação à sociedade que estaria lendo o romance, né? Tipo, eu estou admitindo que a Senhora Selwyn não se comporta como as mulheres devem se comportar, mas pensamento que eu imagino que estivesse na cabeça da Bunny, eu vou fazer a Senhora Selwyn dizer exatamente aquilo que eu quero dizer, mas dando essa satisfação social, né? Ela não fala como as mulheres devem falar, ela não tem a delicadeza que o sexo feminino deve ter. Eu acho que foi muita esperteza da Bunny.